Oxum e o mel do perdão. Havia duas aldeias, vizinhas, que um dia foram amigas, mas uma ofensa antiga plantou ódio, e o ódio cresceu, como erva daninha, sufocando tudo. Gerações inteiras cresceram odiando, sem nem saber por quê, apenas sabiam. Eles são nossos inimigos. E a guerra se preparava. Ambos os lados afiavam facões, preparavam lanças, treinavam guerreiros. A vingança estava próxima, e muitos morreriam. Os anciãos de ambas as aldeias, desesperados, foram até o rio e chamaram Oxum. Senhora das águas doces, ajude-nos, nossos filhos vão se matar. Oxum emergiu, bela, radiante, mas seus olhos estavam tristes. Por que vocês deixaram chegar a isso? Foi culpa deles, gritou um ancião. Foi culpa deles, gritou o outro. Oxum balançou a cabeça. Vocês ainda não entenderam. Não importa quem começou, importa quem vai terminar. Mas eles nos ofenderam, e vocês revidaram, e eles revidaram de volta, e vocês revidaram de novo. E agora ninguém mais lembra a ofensa original, só lembram do ódio. Os anciãos baixaram a cabeça. Oxum pegou seu ABB, o espelho sagrado. Venham, olhem. Ela mostrou o espelho a um ancião. O que você vê? Vejo um homem cansado. Olhe mais fundo. O ancião olhou e viu, não apenas seu reflexo, mas sua dor, seu medo, sua exaustão. Eu estou cismo cansado de odiar. Oxum virou o espelho para o outro ancião. E você? O homem olhou e viu a mesma coisa. Cansaço, medo, dor. Eu também. Oxum guardou o espelho. Vocês dois estão vendo a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, mas o ódio os cegou para isso. Ódio faz você ver diferença, onde há semelhança. Faz você ver inimigo onde há espelho. Ela pegou um pote, cheio de mel dourado. Vejam este mel. Derramou um pouco na mão. Ele é doce, ele adoça, ele cura feridas. Mas vocês escolheram o ferro, afiado, que corta, que mata. E ferro contra ferro só gera mais ferro, mais armas, mais vingança, mais morte, mais mel. Ela ofereceu o mel aos anciãos. Mel desarma. Os homens hesitaram. Como o mel vai parar uma guerra? Oxum sorriu. Não o mel físico, o mel do perdão. Perdão? Sim. Perdão não é fraqueza. É a única força capaz de quebrar o ciclo. Mas eles precisam pedir perdão primeiro. Não, Oxum disse firmemente. Alguém precisa começar, e não importa quem, porque perdão não é sobre o outro, é sobre você. Você perdoa para se libertar, não para liberar o outro. Você perdoa porque carregar ódio é beber veneno esperando que o outro morra. Os anciãos ficaram em silêncio. Mas nossa honra, sua honra? Oxum perguntou. Vale mais que a vida dos seus filhos? Vale mais que a paz da sua aldeia? Vale mais que seu próprio coração? Porque ódio endurece o coração, como ferro, frio, pesado, morto. Mas perdão adoça, como mel, quente, leve, vivo. Oxum derramou mel no chão. Vejam, o mel escorreu, macio, suave, cobrindo as pedras ásperas. Perdão não apaga o que aconteceu, ele cobre com doçura. Não significa esquecer, significa escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Mas é difícil? Sim, Oxum concordou. É a coisa mais difícil, por isso é a mais poderosa. Qualquer tolo pode odiar, isso é fácil, automático, instintivo. Mas perdoar? Isso exige força verdadeira, coragem real, grandeza de alma. Os dois anciãos se olharam. Pela primeira vez em décadas, realmente se olharam e viram, não inimigos, mas reflexos. Dois homens cansados, carregando um peso que não precisavam carregar. Um deles estendeu a mão, tremendo. Eu peço perdão pelo que meu povo fez e pelo que eu carreguei no coração. O outro hesitou, o orgulho lutando contra a exaustão, até que a exaustão venceu, e ele segurou a mão. Eu também peço perdão. E eu ofereço perdão. As lágrimas caíram, de ambos,
E Oxum sorriu. Agora vocês são livres. Livres do quê? Do passado, do ódio, da prisão que vocês mesmos construíram. Voltem às suas aldeias e ensinem o que aprenderam. Que o mel do perdão desarma o ferro da vingança. Que escolher paz não é covardia, é sabedoria. E que honra verdadeira não está em nunca se curvar, está em se curvar para erguer o outro. Os anciãos voltaram e, para surpresa de todos, convocaram reunião conjunta. Os guerreiros de ambas as aldeias se encontraram, tensos, armados, prontos. Mas os anciãos caminharam para o centro e se abraçaram. O silêncio foi ensurdecedor. E então, um guerreiro soltou sua lança. E depois outro. E outro. Até que todos largaram as armas. E o impossível aconteceu. As aldeias fizeram paz. Não porque eram fracas, mas porque foram fortes o suficiente para escolher perdão. E Oxum do rio observava, sorrindo, porque mais uma vez o mel havia desarmado o ferro. O perdão é o mel que desarma o ferro. Oxum nos ensina que ódio é prisão fácil, perdão é liberdade difícil. Esta história aborda um dos ensinamentos mais profundos e difíceis de Oxum. Ela não é só beleza e amor romântico, ela é a força que adoça corações endurecidos pelo ódio. O mel não é metáfora vazia, é símbolo de processo transformador que cobre a aspereza com doçura, que desarma pela suavidade, que vence não pela força, mas pela ternura estratégica. A lição espiritual confronta a glorificação cultural da vingança. Filmes, séries, histórias celebram fazer justiça com as próprias mãos, nunca esquecer, se vingar de quem te feriu. Mas Oxum ensina o oposto radical. Perdão não é fraqueza, é a única força capaz de quebrar ciclos de violência que se perpetuam por gerações. Porque ódio gera ódio infinitamente, mas perdão corta o ciclo. A revelação de que ninguém mais lembra a ofensa original, só o ódio, é brutalmente real. Quantas brigas familiares, guerras tribais, conflitos históricos continuam por gerações onde ninguém mais sabe o que começou tudo. Apenas sabem que eles são inimigos, porque assim foram ensinados. E perpetuam ódio herdado como se fosse propriedade sagrada a ser preservada. O uso do ABB, mostrando que ambos os lados sentem a mesma dor, é pedagógico poderoso. Ódio nos faz ver diferença onde há semelhança. Nos faz acreditar que somos únicos em nosso sofrimento, que o outro é monstro sem sentimentos. Mas quando você realmente olha, vê. Eles têm medo, você tem medo. Eles estão cansados, você está cansado. Eles querem paz, você quer paz. Mas o ódio cega para essa verdade. A distinção entre mel e ferro é perfeita. Ferro contra ferro só gera mais ferro. Mais armas, mais vingança, mais morte. Mais mel desarma. Isso inverte completamente lógica de conflito. Você não vence ódio com mais ódio, você perpetua. Só algo qualitativamente diferente perdão pode transformar. É alquimia espiritual. Você não combate fogo com fogo, você o transforma com água. A redefinição de perdão é libertadora. Perdão não é sobre o outro, é sobre você. Você perdoa para se libertar, não para liberar o outro. Isso remove a dependência. Você não precisa esperar que o outro mereça, peça ou mude para você perdoar. Você perdoa porque carregar ódio te envenena. É decisão unilateral de saúde espiritual, não concessão caridosa ao inimigo. A frase beber veneno esperando que o outro morra é uma das descrições mais precisas do ódio já formuladas. Você carrega raiva achando que está ferindo o outro, mas quem adoece é você. Quem perde o sono é você. Quem fica amargo é você. O outro talvez nem saiba ou se importe. Você está se autodestruindo esperando destruir quem te feriu. O confronto sobre honra é crucial. Sua honra vale mais que a vida dos seus filhos? Quantas guerras, quantas mortes, quanta destruição por honra. Mas que honra existe em sacrificar futuras gerações no altar do orgulho ferido do passado? Oxum desmascara honra como orgulho disfarçado, ego recusando-se a se curvar mesmo quando curvar-se é sábio. A metáfora do mel cobrindo pedras ásperas é bela. Perdão não apaga o que aconteceu. Ele cobre com doçura.
não significa esquecer. Significa escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Isso liberta do falso dilema. Ou esqueço tudo, impossível e tolo, ou guardo rancor eternamente, destrutivo. A terceira via. Lembro, mas não deixo definir meu presente. E a conclusão sobre força é transformadora. Qualquer tolo pode odiar. Isso é fácil, automático, instintivo. Mas perdoar? Isso exige força verdadeira, coragem real, grandeza de alma. Inverte completamente o que sociedade chama de força. Força não é nunca ceder, é ter grandeza para liberar. Não é vingança, é escolher paz quando poderia escolher guerra. Isso é poder real que ego fraco nunca alcança. Que ferro você está afiando quando deveria estar oferecendo mel? Comenta aqui. Se essa história de Oxum sobre perdão como única força que quebra ciclos de ódio te libertou de alguma vingança guardada, curta, salva, compartilha e se inscreve para continuar essa jornada de corações adoçados. Axé.